que o ego pode ser prazer, pode ser bem-estar, pode ser bem alegria, mas ele é sofrimento. Por quê? Porque o prazer egóico, a alegria egóica, a felicidade egóica são passageiras. Você não consegue estabilizar a experienciação da alegria. Você não consegue estabilizar a experienciação da felicidade, do bem-estar. Não consegue. Então, o ego, a essência dele é a mutabilidade, a impermanência, a alterabilidade. Condicionada a fatores, né, Walter? Condicionada a fatores. Eu vou ficar feliz só quando tiver sol brilhando. É, é, exatamente. Então, é uma felicidade que é uma alegria que é uma alegria objetalizada, ela depende de um objeto. É diferente de Ananda, Satchidananda, que é alegria, a paz, que é chamada alegria sem objeto. É alegria sem objeto. Eu não estou alegre porque o meu time ganhou, né? Você não está alegre porque você ganhou na loteria. Eu não estou alegre porque encontrei um amigo que há muito eu não via. Né? Não estamos alegres porque atravessamos uma doença, superamos. Porque isso tudo é o que você está dizendo, Jorge. Depende das circunstâncias, né? É uma alegria que depende de algo externo. Encontrar uma pessoa, ganhar um presente, o time ganhar, ter um aumento de salário, o que for, depende das circunstâncias externas. Então, é uma alegria vinculada a um objeto, objetalizado. A pura consciência é alegria sem objeto. A paz é alegria sem objeto. Assim ela é definida. É muito bonito, essa expressão é muito bonita, alegria sem objeto. Então, a, a, em nossa essência, a pura consciência, essa fonte, nós somos essa alegria sem objeto. Quando nos identificamos com o ego, com o eu, aí caímos nessa relação dual, sujeito-objeto. Eu sou um sujeito que depende do objeto X, Y, para experienciar a alegria. Não é isso mesmo que você falou, Jorge. É isso mesmo que você falou. Valtinho. Mauro, pode falar. Outro dia você também falou, eu acho que na verdade você acaba até de tocar nisso também. Você falou que o ego, a característica, não sei se é principal, seria o sofrimento. É por esses fatores, né, que você acaba de relatar, nessa impermanência, né? É, é, é. Alguns fatores alguns elementos que compõem o ego, né, que o definem. Então, um deles é essa impermanência, essa mutabilidade, essa impossibilidade de uma estabilidade nas experienciações, no sentir, no pensar. Você não consegue estabilizar seu pensamento, você não consegue estabilizar suas sensações, você não consegue estabilizar seus sentimentos. Eu acordo alegre amanhã, e de tarde eu estou melancólico, eu estou triste, estou chateado, sem saber por quê. Né? Daí a pouco o sentimento muda de novo. Então, o ego é essa mutabilidade, é a impermanência, a mutabilidade, a alterabilidade. Então, isso é da ordem do sofrimento, Mauro, porque você não consegue estabilizar o bem-estar, não consegue estabilizar a alegria, não consegue estabilizar a felicidade. Então, dada a característica essencial do ego de ser mutável o tempo todo. Né? Há outros componentes do ego. O ego ele é definido também como o ser de falta, porque o ego ele é uma garganta voraz, uma garganta profunda sem fim. Então, não é possível uma satisfação permanente do ego.
está ligado a essa característica da mutabilidade, né? Eu estou satisfeito, agora estou satisfeito, estou realizado, estou feliz. Daqui a pouquinho isso passa. Então, ele é carência. O preenchimento egóico, ele é fugaz. A felicidade é passageira. A paz é passageira. Tem uma música linda do Paulo César Vale, e Marcos Vale, chamado Viola Enluarada, em que ele fala: a paz é passageira. Quem tem de noite a companheira sabe que a paz é passageira. A paz é passageira. Então, o ego ele é definido também pela carência, pela falta. O preenchimento, a satisfação, então são fugazes, passageiras. É isso que vai levar as pessoas que não tomam cuidado com isso, que não cuidam bem dessa fugacidade, dessa impermanência. Por que se bebe? Por que se usa drogas? É porque está vazio, está faltando. Por que se fuma? Vem de um vazio que não é o vazio da pura consciência, é o vazio egóico. É outro vazio, é o vazio egóico. Então, a pessoa precisa de um preenchimento. Então, ela vai tentar preencher com elementos externos. Fumando, bebendo, procurando uma droga, dando substâncias, procurando em fenômenos externos, em relacionamentos, em atividades, né? Então, eu estou sempre dependendo de fora. Eu busco a satisfação de fora, né? E a drogadição, o que é? É a incapacidade de lidar com a falta. A drogadição é o ego insaciável. Então, a pessoa fuma um baseado, ou se alcooliza, ou como é que é? Fuma uma pedra de crack, né? Ou a carreirinha, como é que chama aquela a droga? Cocaína. Mas passa o efeito, a pessoa não dá conta, ela cai na falta de novo. Então ela precisa de outra droga, de outra dose. Ela precisa novamente de voltar àquela fonte externa de se saciar. Mas daí a pouco acaba de novo. Então o sofrimento, Mauro, é essa mutabilidade insaciável. Ele é um buraco sem fundo. Nada atende. Então a pessoa se vicia em dinheiro, em ter dinheiro, tem que ter mais. Então aí gera uma outra característica do ego, que é o medo. Então o ego tem essa carência, ele é definido pela carência e pelo medo, porque ele é pura carência. Quando ele se sacia, aí vem o medo de perder. Tudo que nós temos, nós vamos perder um dia, não tem jeito. Você só não perde o ser. Eu vivi com um povo indígena, alguns conhecem, né, o povo indígena aqui. Lá no livro eu descrevo e gostei muito da frase que eu usei lá. Eu disse assim: eu estou na civilização do ser e eu entendo mais claramente que eu sou um ser humano, eu não sou um ter humano. A nossa sociedade capitalista é definida pelo ter é pela propriedade. E quanto mais você tem, mais destaque você tem, né? Aí é tudo que o ego quer também, né? E ter.
Então, é uma tentativa de suprir uma essência do ego, que é a carência, que é insaciável. A saciedade é provisória, a paz agora que é passageira. Então, quando nós somos regidos pelo ego, nós estamos no reino do perigo, né? Então, essas são as características do ego, Mauro, né? Assim, ele é insaciável, ele é impreenchível, ele é definido pela carência, pelo ser de falta. Essa é uma definição, a psicanálise define o ser humano dessa forma, define por ser, tracinho de, tracinho falta. É um ser de falta. É muito diferente, por exemplo, da maneira como a psicologia humanista define o ser humano, que ele é o ser da plenitude. Ele pode alcançar uma plenitude, né? Mas, então, são essas características egóicas. A mutabilidade, a carência, que é a falta, o medo, que é o medo de perder. Então, por isso, o ego é um compromisso com o sofrimento, Mauro. Porque não é o meu ego que é insaciável, meu ego é que é carente, meu ego é que tem medo de perder. Todos os egos são assim. Isso são características do ego, né? Eu posso lidar melhor ou pior com essas características, todos nós somos desafiados por essas características. Então, é isso. A meditação, assim, para mim, é essa maravilha, porque ela abre o caminho e ela fala comigo, ó, não brigue com ela, né? Na meditação, você não vai brigar com os objetos, por exemplo, a falta, o incômodo, um desejo, uma lembrança, um sentimento, deixe isso aí. Mas você não é definido por isso, você é outro. O que é isso? Você é aquele que sabe que isso está aí. Então, fique quieto aqui, na sua posição de observador deles, né, desses movimentos egóicos. São as funções egóicas, pensar, sentir, imaginar, desejar, são funções egóicas. Então, fico aqui observando essas funções aí em atividade, né? Vem para cá, mas de repente elas se perdem. Você vem, volta. O processo é esse mesmo, não tem outro. Não tem outro. Então, é um processo, o meditar, a meditação, de eu não ser mais regido pelo ego. O ego, né? O ego, é a frase aqui do Bhagavad Gita, é o pior senhor, o pior patrão. É o melhor servo. Ele é servo de quem? Da consciência. Então, agora eu utilizo o pensar, o sentir, que são características maravilhosas, mas eu não sou mais subordinado, submetido, regido por eles. E quando eu sou, aí eu estou no sofrimento, não. Eu estou no inferno. Se o céu está ali, né, vamos tentar ir para cá, né? Então, o ego é sofrimento. Então, é claro que ele é alegria também, né? Mas essa alegria é fugaz. O fenômeno, assim, o paradigma do ego é o orgasmo, né? O prazer sexual. Ele dura o quê? Um segundo, ele dura um tempo mínimo, né? Então, é o esplendor, é a maravilha, aquela durabilidade mínima. Logo, se cai novamente no ser de falta. Então, o preenchimento, a satisfação, a saciedade são provisórios, passageiros. E por isso é que o ego é sofrer. Então, se eu fico regido pelo ego, eu estou nessa eterna carência, falta, medo, insaciedade. E somos corpo, mente e consciência. Na meditação, eu aprendo que eu sou definido pela consciência, não só pela mente nem pelo corpo. A consciência nos observa. Então, a consciência observa a carência, observa o medo, observa a falta do ego. Mas ela é outra dimensão. Toda a psicologia, a psiquiatria, as religiões,
tantas formas de busca, de sair do sofrimento, mas todas elas estão inscritas dentro do registro ego. E são formas importantes, né? Eu preciso de uma terapia, eu preciso de um medicamento da psiquiatria, da medicina, eu quero fazer uma oração. Então, todos esses caminhos são importantes, estão à nossa disposição, né? Então, todos eles estão inscritos dentro da bolha do ego. A meditação me tira dessa bolha, e aí eu conheço outra dimensão, e dela eu observo ela. Essa, para mim, é a libertação verdadeira.